Olá, pessoal, eu sou a doutora Lia Lima e hoje eu vim conversar com vocês sobre duas condições que estão acontecendo no globo, no mundo inteiro, ao mesmo tempo, que é a obesidade e a pandemia do coronavírus. Bom, se vocês verem aqui nessa imagem do mapa, no mapa do mundo, na imagem de cima, você consegue ver que o coronavírus ele iniciou na China, na região oriental, e agora ela está se expandindo na região ocidental e ela foi caracterizada como uma doença, uma pandemia, que aí seria uma doença do globo inteiro. No mapa de baixo, você consegue ver mais ou menos como é a apresentação da obesidade no mundo, nas quais os países amarelos e laranjas são os que mais têm obesidade, diminuindo para os países que têm a cor verde, e os que teriam menos seriam aqueles mais azulzinhos. Então, se você vê, na região oriental, existia esse mapa, está antigo, ele é 2012, mas está seguindo uma progressão parecida, e a região oriental é uma região que tem uma incidência pequena de obesos. Então, quando a gente ficou sabendo dos primeiros resultados relacionados ao coronavírus de fatores de risco, o que a gente ficou sabendo foi de acordo com o que foi observado na China. E na China foi observado que as pessoas que mais precisavam de atendimento de terapia intensiva, em UTI, eram primeiramente os hipertensos, depois os diabéticos em 20%, depois vinham as doenças respiratórias, depois vinham as imunossupressões, que seria a imunidade baixa, tratamento do câncer, e pessoas que tivessem, os idosos tivessem mais idades, eram as pessoas que eram mais acometidas, que tinham esses fatores de risco. No entanto, a doença começou a se espalhar para a região ocidental e uma população diferente de pessoas tem sido acometida. A gente tem visto que cada vez mais está acometendo jovens e adolescentes e adultos, mas também está acometendo pacientes obesos que não têm hipertensão, que não têm diabetes, que não têm os fatores de risco. Então, a obesidade ela é considerada uma epidemia e a coronavírus ela é considerada uma pandemia, ambas são espalhadas pelo mundo inteiro nesse momento, e a gente está vendo que a obesidade em si ela é fator de risco para uma evolução pior da infecção pelo coronavírus. A pessoa que tem obesidade, simplesmente pelo excesso de peso, e não pelas doenças que a obesidade traz, mas pelo estado de excesso de peso, que a gente fala que seria o fator mecânico, ele tem algumas condições que já facilitam a pior infecção. Então, faz todo sentido que pessoas com excesso de peso tenham uma pior evolução por um estado infeccioso. Isso não acontece somente com Covid-19, acontece com qualquer tipo de infecção. Então, a pessoa que tem excesso de peso, ela já tem uma capacidade de expandir o pulmão menor, porque ela tem um abdômen maior. Então, o abdômen, ele dificulta com que o pulmão expanda mais. Então, está oxigenando menos. Se oxigena menos, é uma condição que favorece doenças e favorece uma pior infecção pelo coronavírus. A gente sabe que são pessoas que têm um pescoço curto, que tem mais tecido gorduroso nessa região, então a região para poder fazer uma intubação é mais desafiadora. São pacientes também que precisam de cuidados de enfermagens que exigem mais pessoas cuidando, por quê? Porque ele tem muito peso e aí precisa ficar o tempo todo girando para a higienização dessa pessoa. Tudo isso complica para que a saúde dele e a recuperação dele fique pior. E a gente sabe também que ele precisa de maca que possa suportar o peso. E muitas vezes as máquinas, né? Às vezes a gente quer pedir uma tomografia para ver se o pulmão foi acometido e o melhor exame para olhar o pulmão, no caso do Covid, é a tomografia de pulmão, e muitas vezes a máquina ela não suporta determinado peso. Então, simplesmente pelo estado do peso, já é um fator ruim para que a pessoa possa ter uma progressão pior com essa infecção. Agora, a gente sabe que a própria obesidade, ela causa uma inflamação silenciosa, uma inflamação de baixa potência, que a gente fala, que você nem sente que tem, e ao longo dos anos ela vai causando uma disfunção dos órgãos. Então, ela também traz consigo a diabetes, ela traz com ela a hipertensão, ela predispõe o desenvolvimento de câncer, que são todos já fatores de riscos que nós já sabíamos relacionado que aumentaria a piora de uma infecção pelo coronavírus. De fato, a Organização Federal, né, de Obesidade, ela documentou que a obesidade em si, não necessariamente as outras
comorbidades que vêm associadas com ela, mas só o fato de ter excesso de peso já é um fator de risco para ter uma infecção de pior evolução com o coronavírus. Mas existe jeito sim, porque não adianta chorar o leite derramado, que já foi, mas agora é hora de fazer mais saúde. Nós nunca tivemos uma consciência tão grande de quão importante era ter saúde e que tendo saúde, depois o resto a gente se vira. Então, é hora de fazer saúde. É hora de talvez intensificar o treino ou fazer um exercício com maior frequência ou com um pouquinho mais de potência, observar o estado alimentar, procurar ajuda. Agora, se você nota que tem distúrbios de transtorno com alimentos, tem compulsão, bulimia, se tem uma compensação por ansiedade, você já pode estar fazendo um tratamento psiquiátrico ou mesmo psicológico com terapia, inclusive online. Se você vê que tenta fazer mudança alimentar, mas você não está conseguindo, pode ser um distúrbio de sinalização. A gente sabe que a obesidade é uma doença, então ela precisa ser tratada e talvez quebrar essa barreira, esse medo de tratar com medicações ou mesmo tratamento cirúrgico, que não seria por momento, mas é uma opção para o futuro de estar se fazendo, mas está podendo tentar enfrentar a obesidade melhor. Bom, gente, esse era o vídeo que eu tinha para dizer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, divulguem. Se você teve dúvidas, manda suas dúvidas para mim e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.